E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 25 do Cartola. Na rodada 24, o Olé feminino fechou com 78,93, uma pontuação boa, quase 80 pontos. Alguns destaques no meu time, principalmente com o Alan Patrick no meio de campo. Eu gostei da pontuação. Nas últimas rodadas, o time vem em uma grande crescente aqui no Cartola. E vocês, quantos pontos fizeram? E chegamos na rodada 25, eu não sei pra vocês, mas eu já tô com aquela sensação de reta final de campeonato e tô feliz pelo desempenho. Eu acho que nas últimas rodadas meu time conseguiu recuperar finalmente a temporada aqui do Cartola. Bom, em relação à rodada, o mercado fecha às 3h59 da tarde deste sábado e somente um jogo abre a rodada, que eu diria que é um confronto interessante aqui para o Cartola, que é o jogo do Fortaleza em casa diante do Sport. Ainda no sábado, 6h30 da noite, Vasco e Cruzeiro, Juventude e Internacional. Para fechar os jogos de sábado, às 9 da noite, Atlético Mineiro recebe o Mirassol. Domingo, 11 da manhã, para quem gosta, para quem não gosta de jogo, teremos jogo às 11 de domingo entre Grêmio e Vitória na Arena do Grêmio. Às 4 da tarde, Fluminense e Botafogo, um clássico carioca. No mesmo horário, Bahia e Palmeiras. Ainda no domingo, 6h30 da noite, RB Bragantino e Santos. 8h30 da noite, Corinthians e Flamengo, um jogaço aí na rodada. E fechamos com o último jogo apenas na segunda-feira entre São Paulo e Ceará, um jogo bem importante para o São Paulo, que foi eliminado agora na Libertadores. De olho nele para a rodada 25 aqui do Cartola, e a regra, como sempre, é indicar o nome menos escalado na rodada. E o indicado da vez é o Alisson, atacante do Grêmio, que joga em casa diante do Vitória. Bom, em relação aos números do Alisson, média geral de 4,79, sendo a mandante de 5,04. Em 17 jogos disputados, um gol marcado, uma assistência, uma finalização na trave, 28 desarmes, sofreu mais de 30 faltas. É um jogador que entrega bastante média básica, foi muito bem na última rodada. Além do Grêmio vencer o Grenal, ele fez mais de 12 pontos aqui no Cartola. É um jogador muito participativo. E o Vitória se encontra na zona do rebaixamento, um jogo importante aí para o Grêmio também, já que jogará em casa. É um nome diferente para ficar de olho na rodada, dá para escalar como titular ou até mesmo como um reserva de luxo, como opção para diferenciar. E aí, vai escalar? E agora sim, a escalação prévia do Olé feminino para a rodada 25, lembrando que o meu time final você confere no meu Instagram, @CamilaCCampos. Aqui na minha formação é o clássico 4-3-3 e eu começo pelo goleiro. Na última rodada eu fui com o Walter e nesta, novamente, irei com o Walter, irei mantê-lo aqui na minha escalação. O Mirassol joga fora de casa diante do Atlético Mineiro, mas independente de confronto, de jogo, o Walter é um goleiro extremamente seguro. Para mim é o grande destaque aqui no Cartola até este momento da temporada. 16 jogos, 69 defesas, 2 defesas de pênaltis. É um jogador com gráfico muito regular, muito equilibrado, tenho bastante confiança e pelo fato de ser um jogo fora de casa, a tendência é que ele tenha muitas defesas nesta partida diante do Atlético Mineiro. Além do Walter, eu gosto muito da opção do Volpi, do Grêmio, que enfrenta o Vitória, muito mais pela questão do pênalti, né? Sem o Bright White, a tendência é que o Volpi seja o cobrador e isso é um diferencial. Então a minha dúvida aqui é, Walter ou Volpi na rodada? Na primeira lateral, o Marlon, do Grêmio, que enfrenta o Vitória, como eu já mencionei, o Marlon vem sendo um dos destaques do Grêmio nas últimas rodadas aqui no Cartola, com boas pontuações. Tem um gráfico bem equilibrado, inclusive, nos últimos 6 jogos, em relação às pontuações do Marlon. 5,50, 16,70, 7,20, 8,80, 4,70, 6,70 e geralmente sem o SG, ou seja, com bastante média básica. Já comentei aqui algumas vezes em relação a ele, eu acho que o grande diferencial do Marlon é a questão das bolas paradas. Ele cobra alguns escanteios e algumas faltas também. Na minha outra lateral, o Enzo Dias, do São Paulo, que enfrenta o Ceará. Eu vejo esse jogo muito importante para o São Paulo, justamente pela eliminação na Libertadores.
O Enzo Dias é um lateral extremamente participativo, que tem média básica, regular nas pontuações e bem ofensivo também. As últimas pontuações do Enzo, os últimos 6 jogos: 5 pontos, 5.40, 9.60, 8.90, 14.60 e 13 pontos. 20 jogos, 3 assistências, 48 desarmes, enfim, tem um gráfico bem equilibrado, gosto bastante dele para a rodada. E é claro, agora eu fecho a minha defesa com os meus 2 zagueiros escalados da rodada. O primeiro é o Arboleda do São Paulo, é um cara que eu tenho muita confiança, um jogo importantíssimo para o São Paulo. Média geral de 5.84, em 14 jogos já marcou os 3 gols, é bom na bola aérea. E o outro zagueiro será o Ávila, do Fortaleza, que tem uma média geral aí de 4.21. O Fortaleza joga em casa, recebe o Sport, o jogo que abre a rodada 25 aqui no Cartola. Em 12 jogos disputados, 2 SGs, uma média um pouco baixa, porém 22 desarmes, um bom número para um zagueiro. É um cara que vem com pontuações boas mesmo sem um SG. Talvez seja um zagueiro para diferenciar um pouco na rodada. E agora o meio de campo escalado para a rodada 25. E o primeiro nome, é claro, do Arrascaeta, do Flamengo. É bem verdade que é um jogo fora de casa diante do Corinthians, um jogo difícil. Porém é um cara que eu tenho muita confiança. Na última rodada, ele não foi bem. É bem verdade. Porém o Arrasca tem muito crédito aqui no Cartola. As pontuações sempre são muito regulares, tem uma média geral superior a 9 pontos, 21 jogos, 13 gols, 10 assistências, uma baita temporada. Então assim, não consigo deixá-lo de fora e mais uma vez ele estará aqui no meu time. Na segunda vaga aqui do meu meio campo, um cara que tá voando demais, jogando muito, que é o Coutinho do Vasco. O Vasco recebe o Cruzeiro, um jogo difícil também, porém pela fase, pelo momento do Coutinho, não dá para deixar de fora também. Gosto muito dele para a rodada, 16 jogos, 4 gols, 2 assistências e nos últimos jogos ele vem de boas pontuações. Então eu estou aproveitando essa boa fase e mais uma vez com o Coutinho, eu escalei ele na última rodada e irei mantê-lo aqui no meu time. Por fim, o meu último meia para fechar aqui o meio campo, que é o William do Grêmio. O Grêmio recebe o Vitória. Já comentei sobre esse jogo, acredito que seja um jogo de potencial para o Grêmio na rodada. Ele tem somente um jogo e deu uma assistência, que foi na rodada passada diante do Inter, né? Deu uma assistência nesse jogo, sofreu 3 faltas. Enfim, acredito que seja um nome para diferenciar aqui no meio de campo também. E a parte mais importante da escalação, que é o setor das grandes mitadas, o ataque. Eu já começo querendo muito saber o ataque de vocês. Não sei, mas eu não vejo nenhuma unanimidade. É uma rodada que está muito em aberto, então talvez o meu ataque seja um ataque ainda menos visado, um ataque bem diferente, não sei. Me contem o que vocês acharam do meu ataque. O primeiro nome é o do Verratti, do Vasco. Eu entendo que seja um jogo difícil diante do Cruzeiro, porém é um cara que eu tenho muita confiança. Sempre comento isso em relação ao Verratti. E sempre que eu fico em dúvida, que eu considero uma rodada difícil, eu prefiro priorizar nomes que eu gosto. E o Verratti é um exemplo disso. Média geral de 7.27, 19 jogos, 12 gols marcados, sendo 11 válidos aqui para o Cartola. Na segunda vaga aqui do meu ataque, o Luciano do São Paulo. O jogo estará somente na segunda-feira. O Luciano não vem de boas pontuações, é bem verdade que sim, porém eu acredito que esse jogo tenha um peso enorme para o São Paulo. No jogo pela Libertadores ele foi muito bem de média básica, várias finalizações. Tá faltando gol, então quem sabe saia aí nesse jogo diante do Ceará. 19 jogos, 4 gols marcados, além de 3 assistências. Por fim, o meu último atacante, fiquei em dúvida, vejo algumas possibilidades. E aí eu resolvi fazer uma apostinha com o Guilherme dos Santos. O jogo será fora de casa, diante do RB Bragantino. Porém, entre os times mandantes, considerando os últimos 5 jogos, o RB foi o time que mais levou gol. Pensei muito na questão da média básica do Guilherme também. Ele é um atacante que, filtrando a questão do gráfico, é um atacante que entrega bastante média básica. 17 jogos, 4 gols, 2 assistências, várias finalizações. É um nome assim para diferenciar, tá? A média visitante do Guilherme é de 8.16.
Mas, para quem quer um nome mais seguro, tem a opção do Caio Jorge do Cruzeiro, o Pedro Lino do Flamengo, gosto também da opção do Lucero do Fortaleza, tem algumas possibilidades, mas apostei aqui no Guilherme dos Santos. De técnico, Crespo do São Paulo, no banco de reservas, Volpi, goleiro do Grêmio, Ortiz do Flamengo na zaga, Mancuso do Fortaleza na lateral, meio de campo com John do RB Bragantino e no ataque como o meu atacante e reserva de luxo, o Alisson, atacante do Grêmio. E agora em relação ao capitão para a rodada, como eu comentei, eu não vejo nenhuma grande unanimidade no ataque. Geralmente o capitão, a faixa de capitão vai ali no ataque, mas eu não vejo nenhum nome que tenha assim essa segurança toda na rodada. Então, pensando muito nessa questão, que é uma rodada que é difícil, eu priorizo o cara que eu tenho uma confiança maior, que é o Arrascaeta. Então, mais uma vez, a faixa é dele. E assim ficou a escalação prévia do Olé feminino para a rodada 25 do Cartola. No gol, Walter, goleiro do Mirassol. Em uma lateral, Enzo Dias, do São Paulo. E na outra, o Marlon, lateral do Grêmio. Zaga e escalada com o Arboleda, do São Paulo. E o Ávila, do Fortaleza. No meio de campo, Arrascaeta, do Flamengo, com a faixa de capitão mais uma vez. Coutinho do Vasco e o William, meio-campista do Grêmio. No ataque, um ataque diferente, menos visado, menos escalado, com o Verratti do Vasco, Guilherme dos Santos e o Luciano do São Paulo. De técnico, Crespo do São Paulo e o reserva de luxo será o Alisson, atacante do Grêmio. O time ficou bem acessível, custando somente 130 cartoletas. E é isso, pessoal. E aí, o que acharam do meu time, da minha escalação, do meu ataque? Eu acredito que ficou um ataque bem diferente, acho que uma escalação bem diferente de um modo geral. Porém, eu gostei do meu time. Mas não esqueçam que antes do fechamento do mercado, eu compartilho com vocês no último final e atualizado para a rodada. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!